Alô, boa noite. O som tá bom? Eu sou o Lui. Minha palestra não vai ser especificamente sobre Python hoje, mas sim sobre vagas de tecnologia em geral. Eu vou falar sobre trabalhar para empresas do exterior, daqui do Brasil. E quantos de vocês hoje estão trabalhando na área de tecnologia? A maioria. Algum trabalha para uma empresa no exterior? Ok. Uma apresentação rápida sobre mim. Eu sou formado na USP, fiz ciência da computação, formei ano passado. E hoje eu trabalho numa empresa que chama Numa. É uma empresa alemã. Eles têm escritório, o headquarters deles é em Berlim. E é uma empresa de hotéis sem recepção. Ela foi minha primeira empresa no exterior, primeira e única por enquanto. Eu vou falar um pouco sobre minha experiência pessoal, o que eu descobri e talvez algumas dicas. Esse aqui. Tá. Eu vou começar falando um pouco sobre contextualizar a questão de trabalhar para empresas no exterior. De forma geral, brasileiros e outros países como a Índia são atraentes para empresas americanas e europeias, porque na conversão dá bastante na nossa moeda, então eles conseguem pagar pouco e conseguir mão de obra boa. A gente tem bastante universidade boa, a gente tem bastante desenvolvedor bom, então eles conseguem desenvolvedores bons pagando pouco. Então sempre foi atraente arranjar brasileiros entre outras nacionalidades. Mas depois do coronavírus, muita coisa mudou. Em muitos países, como na Alemanha, que é a empresa que eu trabalho hoje, durante o ápice aí da pandemia, todo o trabalho que poderia ser feito home office, tinha que ser feito home office. Isso era lei. Se você fosse programador, por exemplo, você não poderia trabalhar no escritório. Não era uma opção. E hoje não é mais assim, né? A empresa que quer levar os trabalhadores para o escritório podem fazer isso, podem forçar, ou melhor, podem não permitir mais o home office, mas ter tido esse momento em que o home office foi obrigatório trouxe bastante essa questão de internacionalizar mais as empresas, porque já que todo mundo vai trabalhar de casa, por que não contratar pessoas do mundo todo? E hoje é mais fácil porque muitas empresas também tiveram a experiência de contratar pessoas de fora, empresas que nunca tinham feito isso antes, que tinham só pessoas trabalhando ali no escritório, numa mesma cidade, ou em algumas poucas cidades. Alguma dúvida, comentário sobre essa parte? Certo, então começando sobre, se você quer procurar uma vaga no exterior, a primeira barreira vai ser, independente da área que você quiser, vai ser a língua, porque você provavelmente não vai falar português, né? Você vai trabalhar com pessoas do mundo todo. A língua provavelmente vai ser o inglês. Em algumas outras empresas eles podem pedir a língua do país, caso não seja o inglês, dependendo da área que você for trabalhar, mas no geral vai ser o inglês. Se você ainda não se sente confortável ou fluente na língua do país que você quer trabalhar, como estudar, como obter a língua? A forma que eu faço é através de rotina. Eu estudo um pouquinho todo dia. Eu acho que isso é bem efetivo, porque diferente de uma prova de faculdade que você vai à noite no dia anterior, você vai fazer prova de física. E em vez de você pode, no dia anterior ou 2 dias antes, passar aí umas 10 horas estudando e tirar uns 5, 6 na prova, e é isso aí. Mas numa língua, se você tem uma entrevista em inglês, você não consegue fazer a mesma coisa, né? Você vai ficar aí umas 10, 15 horas estudando inglês antes da entrevista, você não vai conseguir falar bem na entrevista, né? Então é algo que você precisa construir ao longo do tempo. Ela não é que nem matérias no geral. Então eu recomendo todo dia estudar um pouquinho, nem que sejam 10, 15 minutos, a língua que você quer. E aí ao longo de uns 2, 3 anos, é possível que você tenha um bom conforto para fazer uma entrevista. Aí a questão de onde ou como estudar, eu acho que não é tão relevante. Isso, minha opinião. Se você estuda todos os dias, se você vê palavras novas, você fala, você lê, você escuta, eventualmente vai dar certo. Então não importa muito onde.
Mas uma coisa muito útil que eu encontrei uns anos atrás foram grupos de conversação no Discord. Você pode pesquisar no Google mesmo English Conversation Groups, coisas assim, e você encontra grupos com 50 mil pessoas que você consegue entrar numa sala e conversar com gente, vai ter sempre gente lá. E conversar assim em um ambiente mais descontraído ajuda bastante a praticar e não se sentir nervoso na hora de uma entrevista. De novo, algum comentário ou dúvida sobre essa questão? Tá, então se você quer arranjar uma vaga no exterior, aonde você vai procurar? O padrão é procurar pelo LinkedIn, mas aí você precisa saber das empresas ou ter alguma ideia do que você quer. E se você não tem muito essa ideia, existem dois tipos diferentes de sites que eu encontrei, que eu conheço, para encontrar empresas do exterior. Esse primeiro grupo aqui são empresas que te arranjam uma empresa e você trabalha como um terceirizado. Então, eles recebem o pagamento da empresa que você está trabalhando, eles ficam com a parte do pagamento e você recebe um pedaço disso. Eu não tenho experiência, mas ouvi dizer que eles pegam uma parte boa do seu salário, tipo metade ou mais. Mas pode ser bom se for para sua primeira vaga, porque mesmo que eles peguem metade, você ainda pode conseguir um valor bom, já que você vai estar convertendo aí de dólar ou euro. E o outro, que foi por onde eu consegui, essas duas aí que eu conheço são o inverso de um LinkedIn. Você se cadastra, e em vez de você olhar o perfil das empresas e mandar seu currículo, você só faz o seu perfil e as empresas entram em contato com você. Então ele é algo mais passivo. Você vai lá, faz todo o seu perfil, seta o seu currículo e você tem que esperar até você receber alguma proposta e fazer as entrevistas. Especificamente o que eu fiz foi esse honeypot. Ele é para empresas da Europa, especificamente empresas de língua alemã. Então, Alemanha, Áustria, Bélgica, Suíça, e acho que é isso. E já esse hire, eu acho que é para os Estados Unidos. Mas ele é a mesma ideia, mas o que é diferente vai ser o tipo de empresa que está lá. Tudo isso para vagas de tecnologia. Alguma dúvida ou comentário aqui? De forma geral, não tem uma limitação de área. Eles contratam de diversas áreas dentro da tecnologia. Você pode ser um desenvolvedor web, back-end, front-end, dados, inteligência artificial. Uma coisa importante é que, no geral, nesses aqui, eles vão pedir algo entre 3 a 5 anos de experiência já. Então, você já tem que ter alguns anos aí trabalhando aqui no Brasil. É possível, mas vai ser bem mais difícil você encontrar uma empresa que vai aceitar alguém com menos do que 5 ou menos do que 3 anos de experiência. Você tinha quantos anos de experiência quando entrou? Eu acho que eu tinha 4. E você faz o quê? Eu sou desenvolvedor full stack, trabalho com front, back-end, Node. Posso aproveitar, desculpa, essa pergunta? Esses anos que você teve de experiência foi antes de você começar a trampar para fora? Isso. Quando eu entrei, eu já tinha 4 anos aqui no Brasil. Sim. Mais alguma pergunta em relação aos sites de vagas? Nesses dois sites que você mencionou, como que é a questão do contrato? Você faz o contrato diretamente com a empresa? Isso. Isso. Esses daqui, o site ele só está lá para você ser encontrado. Depois, quando uma empresa te contata, você faz a entrevista. Se você passar, você faz tudo com a empresa. O site não faz mais nada. Diferente desses aqui, que o contrato, o pagamento é tudo feito por intermédio da empresa. Tem mais uma, desculpa. Você emite nota, tipo, como pessoa jurídica para essa? Sim, vou falar disso mais para frente. Foi mal. Sem problema.
Tá, agora falando um pouco sobre entrevistas. Aqui vai ser mais, vai ter bastante da minha experiência. Claro, cada empresa vai ter um processo de entrevista diferente, vão ter passos diferentes. Mas quando eu fiz, eu passei por algo assim. Tava eu e uma outra pessoa da empresa e a gente tinha um código que os dois conseguiam ver e eu tinha que ir fazendo e explicando para a pessoa para resolver um desafio. Explicando o que eu estava pensando por trás disso, mas o que eu vejo é que isso está mudando e as empresas estão deixando de fazer isso e estão pedindo mais projetos um pouco maiores e que você tem mais tempo para fazer, tipo uma semana, uns 10 dias. Inclusive, a minha empresa hoje não faz mais isso e sim tem um teste que você tem uma semana para fazer. E eu vejo que muitas empresas estão adotando isso porque você consegue ver mais do que o que a pessoa vai conseguir fazer do que só num teste de meia hora, né? Então, isso aqui, esse Cracking the Code Interview, alguns de vocês devem conhecer, um livro famoso sobre resolução de exercício. Para quem vai falar sobre entrevista na Google, Microsoft ou essas empresas grandes, esse livro é bem mencionado, porque eles cobram bastante essa questão de resolução de exercício mais raiz, mas, na minha opinião, isso vem se tornando menos... Esse tipo de exercício vem se tornando menos importante, porque por conta de como as entrevistas estão sendo hoje, de você ter que fazer projetos maiores, aí esse tipo de coisa mais específica de resolução de exercício, algoritmos e performance não é levado tão em conta. Uma questão importante aqui na entrevista é isso todo mundo vai falar, né, mas eu acho importante, em entrevistas em outra língua principalmente é normal a gente ficar bem nervoso. Já entrevista em português é normal ficar nervoso, agora quem diria em inglês, né? Mas você passar a impressão de que você consegue falar bem é bem importante. E dependendo da empresa, você não precisa ter um inglês perfeito, você pode cometer vários erros gramaticais, falar palavras erradas, desde que você consiga comunicar. Para algumas empresas, claro, isso vai ser suficiente, outras vão querer que você tenha um inglês fluente. No meu caso, tem muita gente que não fala o inglês perfeito, mas ela consegue entender e ser entendida, e isso é o suficiente. Você trabalha em inglês ou alemão? Sim, a empresa é alemã, mas ela é internacional, ela tem gente de vários países, então isso depende de cada time, né? No meu caso, no meu time não tem ninguém que fala alemão, só eu, então é só inglês. Na minha empresa não, eu vejo que muitas não. Algumas mais, digamos, conservadoras podem pedir, mas para vagas de desenvolvedor é normal não pedir, porque se você consegue estar falando nas reuniões e você consegue entregar, tá bom o suficiente para eles. Então, de forma geral, não pede proficiência. Mais alguma pergunta? Agora, você passou aí numa entrevista, você conseguiu uma vaga no exterior, como que funciona a parte das burocracias? Aqui no Brasil a gente consegue trabalhar como CLT ou PJ. Muitas vagas de desenvolvimento são PJ, então alguns de vocês devem estar familiarizados com o MEI ou com o ME. No caso, para uma vaga no exterior, vai ter que ser ME, por conta do salário, ele vai passar do limite do MEI. E aí você trabalha como exportação de serviço. E você vai ter que criar uma empresa. Se você já tem um MEI, você consegue subir para um ME. E numa microempresa, que é o ME, você precisa ter um contador, que é mais uma parte de burocracia que você não precisava antes. A sua empresa vai ser basicamente uma fachada, porque vai ser só você trabalhando para uma outra empresa no exterior, só que você precisa dessa empresa como intermédio que vai receber como exportação de serviço e depois chega para você. A parte de contador também é um pouquinho complicada. Existem dois tipos. Um são sites de contabilização online, em que você não vai trabalhar com uma ou algumas poucas pessoas, e sim com uma grande empresa, e você vai lá, chama no chat e alguém vai te responder. A outra opção é você arranjar um contador
uma pessoa só ou uma pequena empresa em que você vai ter mais proximidade com o contador ou contadores. Eu não tive experiência com nenhuma desse tipo de empresa. Eu estou trabalhando com um contador, uma pessoa só. A minha decisão nisso foi que, se eu preciso de alguma ajuda, é mais fácil de contatar, vai ser algo mais pessoal do que numa agilizei ou contabilizei, porque vai ser muito mais impessoal, né? Eu vou falar num chat com alguém que eu não sei quem é, vai ser sempre alguém diferente. E antes de arranjar o contador, eu pesquisei bastante sobre como que funciona essa questão burocrática, e ela é bem chatinha, dá bastante trabalho. Mesmo com o contador é legal. Eu recomendo bastante você fazer uma pesquisa mais aprofundada de como funciona isso, o que é o anexo 3, o anexo 5, o que é o fator R, porque se o contador estiver fazendo algo errado e você não sabe, no futuro você pode ter problemas, e é bom evitar problemas. Alguma pergunta? Eu queria adicionar aqui que também existe a opção de não ter uma empresa se você receber como pessoa física, só que aí você precisa emitir um negócio chamado carnê-leão, e aí você paga mais imposto, como se fosse o imposto de renda padrão de CLT. Mas aí, em compensação, você tem menos burocracia e você pode, teoricamente, manter o seu dinheiro em dólar no exterior sem ter que ficar voltando, mandando de volta. O dinheiro é da empresa, ou é seu, aí tem vantagens e desvantagens. A porcentagem total que você vai pagar de imposto se você for empresa e fazer exportação de serviço, vai, se o seu contador fizer a coisa certa, vai depender de quanto você ganha por ano e vai girar de 7 a 15%, mais ou menos. Sim, eu lembro de ter visto dessa opção de você trabalhar como uma pessoa física, e que eu tirei ela na hora, porque sim, você vai pagar muito mais imposto. E ainda vai ter algumas burocracias, né, de você ter que emitir nota, o carnê-leão todo mês. Então, você não foge da burocracia e você vai ter que pagar mais imposto. Então, eu só excluí na hora. O fato de você emitir nota para essa empresa para fora muda com relação aos impostos? Caso você fosse prestar esse tipo de Não. Se você trabalhasse emitisse nota para uma empresa, tipo, trabalhando aqui no Brasil, você vai pagar certos impostos. São os mesmos caso você trabalhando nessa empresa lá fora? Sim, funciona basicamente igual. A diferença é que, se eu trabalhasse com uma microempresa aqui no Brasil, eu trabalharia na parte de serviço, e para fora eu trabalho como exportação de serviço. Aí vai mudar alguns números, a porcentagem que eu vou pagar de imposto, mas o funcionamento é mais ou menos igual. Sim. Aí vai ter a diferença também de que, como exportação, a empresa que vai estar lá na nota não vai ter CNPJ. Porque se ela também se a empresa tiver uma sede no Brasil, você vai estar trabalhando com a sede no Brasil, e aí não é exportação de serviço também. Tem uma coisa importante que exportação de serviço tem um benefício fiscal e tem alguns impostos do Simples Nacional que é metade por você estar exportando para o exterior, porque você está trazendo divisa para dentro do país. Eu tinha comentado ali também de imposto de renda, é diferente do imposto de renda também. Tem o chamado de prolabore, o salário que você puxa da empresa, você paga, a sua empresa paga para você, e você tem que declarar isso. Isso é também imposto de renda também. Aí já uma questão um pouco mais específica de contabilidade, que vai ter a parte que você como dono da empresa tira de prolabore, e tem o resto que você consegue tirar como lucro. E aí, o quanto você consegue tirar de cada, você tem que ver com o contador, e como você quer ser... E se você vai estar no anexo 3, no anexo 5, se você vai estar usando o fator R, aí você tem que ver com o seu contador o quanto você tira de prolabore e de lucro. Mas tem bastante complicação aí no meio, não é só receber uma transferência e acabou. Tem um outro caminho, eu não conheço muito a fundo, eu sei que tem como você abrir uma empresa em outro país,
pagar imposto nenhum, o seu dinheiro está para fora. Está para fora, a única diferença é que você não pode diretamente gastar dinheiro de fora no Brasil. Mas você pode manter a sua empresa lá e, dependendo de onde você escolher abrir empresa, e como você fizer o transporte desse dinheiro de um país ou para outro, aí você não tem que pagar absolutamente imposto nenhum. Mas isso daí depende de uma porrada de maracutaias, tem que aplicado lá e aí a coisa é meio bagunçada. Mas é possível. Essa opção eu nunca ouvi falar, mas sim, tem muitas... A nossa legislação é bem complexa, então tem muitas maracutaias diferentes que a gente pode fazer. Uma recomendação minha, caso alguém venha a contratar um contador algum dia na vida, contrate um contador bom. Não, não tente economizar 100, 200 reais aí por mês no seu contador, porque pode ter problema. No primeiro que eu contratei, teve um mês que eles não me mandaram a nota, que eles emitem a nota, né, que eu tenho que pagar imposto todo mês. Aí eu fui perguntado por que não saiu a nota, eles deram uma desculpa lá que eu não entendi. Não fez sentido. Daí eu fui conversar com outro contador, ele falou que não faz sentido, tem que emitir nota todo mês e tá errado. E aí eu fui trocar de contador e deu muita dor de cabeça. Então, não economize no contador. Além disso, outra dica é não confia. Não confia. Verifica. E até se confiar. Porque eu já passei por isso também umas 5, 6 vezes. De estar fazendo uma coisa errada, eles esquecerem, tipo, se você não olhar direito os extratos dos impostos, às vezes eles pode cometer alguns erros, então, tipo, vocês vão ter que aprender também um pouco sobre o trabalho deles para você verificar se eles estão fazendo certo. Infelizmente. Mais alguma dúvida nessa parte? Agora eu vou falar um pouco mais sobre minhas experiências, de como foi. A primeira coisa impactante foi a diferença de trabalhar com somente pessoas do meu fuso horário e com pessoas em fuso horários completamente diferentes. Então, no meu caso, na minha equipe, são pessoas que estão na Europa e tinha um indiano, que agora se mudou para a Alemanha, mas quando eu entrei ele estava na Índia ainda. E ele tá, tipo, 7 horas e meia na frente. É um absurdo. Então, tipo, eu acordava, a gente tinha a nossa daily de manhã. Pouco depois da daily, acabou o expediente dele. Então, se eu tivesse alguma dúvida de alguma parte do sistema que ele manjava, eu tinha que perguntar logo depois que eu acordasse, senão eu tinha que esperar pro dia seguinte. Então, tem essas complicações. Agora, hoje, todo o resto da minha equipe está na Europa, então eles estão no mesmo fuso horário, eu sou o único diferente. Quando dá logo depois do almoço, 1 hora, 2 horas, todo mundo já saiu da minha equipe, então eu estou lá sozinho, se eu precisar de ajuda é só o dia seguinte, o que é uma desvantagem, mas aí também tem a vantagem de que ninguém vai me chamar e ninguém vai encher o saco, eu estou lá trabalhando de boa. Se for para alguém encher o saco, vai ser só de manhã. Uma outra vantagem que eu tive também é que, normalmente, quando está tudo pegando fogo, é de manhã. Então, dificilmente eu tenho que resolver esse tipo de problema. Porque quando eu começo a trabalhar, já foi resolvido. E aí, o que fica de ruim é que se eu estou com um problema que me bloqueia completamente, eu não tenho ninguém para ajudar, o que é um grande problema. Tem outros brasileiros na empresa também, mas eles estão em áreas bem diferentes, então dificilmente eu consigo alguma ajuda com eles. Agora, especificamente com uma empresa alemã, é que eles valorizam bastante a questão de você não passar o dia todo trabalhando, de não dar tanta pressão, de você aproveitar o seu fim de semana com a família. Por exemplo, lá praticamente nada vai abrir domingo, vai ter alguns restaurantes, mas supermercado e outras coisas você não encontra aberto domingo, porque é o dia que as pessoas têm livre para fazer o que quiser, passar o tempo com a família. E isso eu vejo refletindo na empresa, em questão de como eles cobram entregas. Nas minhas outras experiências aqui no Brasil, eu fui muito pressionado, eu e os meus colegas de trabalho, a entregar. Tudo tinha que estar pronto para ontem. O projeto tinha que estar pronto 6 meses atrás e não está entregue ainda, não está em produção, tem que terminar, tem que estar feito.
E eu não sentia que eu tinha tempo para fazer as coisas direito, tinha que ser tudo entregue rápido, sempre estava tudo mal feito, era muito difícil de fazer manutenção. E o que eu sinto hoje nessa empresa é que é muito mais valorizado você entregar as coisas bem feitas, entregar no tempo, e que não me colocam pressão. Eu tenho alguns problemas de sentir que eu tenho que entregar mais, mas isso é uma coisa minha, mas eu não sinto que a empresa ou os meus líderes, eles botam pressão em mim para entregar as coisas. Eu sinto uma diferença bem grande das experiências que eu tive aqui no Brasil e essa na Alemanha. Não necessariamente todas na Alemanha vão ser assim, claro, mas por conta de como as coisas funcionam lá, eu acredito que no geral, vai ser melhor. Outra coisa foi trabalhar sempre de casa, trabalhar sempre sozinho. Eles não têm nenhum tipo de escritório ou sede aqui no Brasil, então eu só trabalho de casa. Se eu tivesse que escolher entre só trabalhar home office ou só no escritório, eu escolheria só de casa. Eu não curto ficar tendo esse transporte e ter que ficar sempre lá com outras pessoas num ambiente mais caótico. Eu prefiro mais em casa. Mas eu preferi um híbrido de, sei lá, poder ir no escritório uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ver o pessoal de vez em quando. Então isso é um ponto que eu achei um pouco negativo, de só trabalhar de casa sempre, não ver pessoas, não estar em contato. Às vezes é um pouco solitário. Ainda mais quando metade do meu expediente eu não tenho ninguém. Nas empresas que eu trabalhei aqui no Brasil, eu só trabalhei com pessoas do Brasil, e uma diferença bem grande foi de trabalhar com pessoas de vários países diferentes. Você ter pessoas de culturas diferentes é algo que eu não consigo pôr em palavras, mas é muito legal você ver pessoas que pensam e agem e fazem de forma diferente. Eu sinto que as discussões, de forma geral, funcionam melhor. E eu acho que é isso. Só uma dúvida, assim, eu fiz uma entrevista para vários devs, eu acho, e aí eles queriam que trabalhasse das 1 da tarde às 10 da noite. Então, eu acho que também essa flexibilidade de horário vai depender muito da empresa. E aí pesa bastante, né, trabalhar nesse horário. Vai ter empresa que vai te forçar a trabalhar de tal a tal hora para você ficar no mesmo fuso horário. E eu não trabalhei numa dessas, eu não acho que vale a pena. No meu caso em específico, eu tenho a liberdade de trabalhar no horário que eu quiser, tirando as reuniões que eu tenho, eu vou ter dele todo dia, de vez em quando eu vou ter uma planning. Tirando essas reuniões que eu tenho que comparecer, eu trabalho o horário que eu quiser. Eu posso começar a trabalhar às 5 da tarde, trabalhar até 4 da manhã, ou começar às 6 da manhã e trabalhar até, sei lá, 2 da tarde. Então isso é completamente livre. Eu posso fazer quantas pausas e fazer coisas durante o dia quanto eu quiser. E hoje eu acho difícil eu poder trocar essa flexibilidade. E as empresas que vão forçar você a trabalhar em horários específicos não parece muito bom, porque se ela quiser gente de vários países diferentes, você vai ter muitas pessoas desconfortáveis com o horário e todo mundo estressado. Queria adicionar um negócio pro pessoal, uma dica talvez, é que a empresa que eu trabalho fica em Nova York, então lá é um polo muito bom em relação ao fuso horário, porque o fuso lá é menos 1 hora entre março e novembro e menos 2 horas entre novembro e março. Então, tipo, você pode entrar um pouquinho mais tarde, tipo 10 ou 11 da manhã, e aí você fica até umas 6, 7 da noite, porque lá tem a cultura de trabalho 9 to 5, eles dão tipo uma pulada no almoço, às vezes, ou o almoço meio rápido. Então, tipo, teoricamente não são as 8 horas mais 1 hora de almoço sempre fixo, que nem a gente faz aqui. Então, o horário comercial no fuso de Nova York funciona muito bem para a rotina dos nossos horários aqui. Já outro polo muito grande, só que aí tem essa loucura do fuso, esse fuso que você comentou, é a Califórnia, né, que é um fuso, o PST, que é tipo, eles estão 4 horas ou 5 horas atrás, então às vezes o pessoal vai
começar a acordar para trabalhar vai ser meio-dia, 1 da tarde aqui, e às vezes 10 da noite aqui eles vão estar trabalhando ainda. Então você tem que ter sorte de ter uma empresa que aceite os seus próprios horários. Mas uma dica que eu dou é sobre Nova York, a faixa do fuso horário Eastern nos Estados Unidos, Miami, também tem muita coisa ali que tipo, casa muito bem com nossos horários. Falando em fuso horário, quantas horas você trabalha por dia? Boa pergunta. A minha empresa não controla o tempo que o pessoal trabalha. Então eu não tenho. Eu já trabalhei em empresa que eu tinha. Quando eu começava a trabalhar, eu tinha que clicar num botão lá que começava a contar o tempo. E quando eu parava, eu tinha que clicar para parar de contar. E ele eventualmente tirava print da tela, ele monitorava o que eu fazia por cima. Então era bem controlado. Nesse caso não tem controle nenhum. É basicamente por entrega. Eu começo a trabalhar, eu tenho que fazer o que está lá no sprint. Se eu fiz, está bom. Então, eu não sei exatamente quantas horas eu trabalho por dia. Mas eu chuto que é umas 5, 6. Na teoria teriam que ser 8. Mas aí para a empresa, se você entrega, não importa quantas horas é. E você recebe por 8 horas, então. Recebo por 8 horas. Mais uma questão em relação ao fuso horário, a gente aqui no Brasil está numa faixa muito boa, que a gente consegue ter interseção tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. A empresa que eu trabalho, a empresa dos Estados Unidos, o nosso cliente é da Suécia. Então, de manhã eu tenho reunião com o pessoal da Suécia e de tarde dos Estados Unidos. Mas o meu chefe, que é dos Estados Unidos, ele não conseguia participar das reuniões da Suécia, porque era 5 horas da manhã para ele. Ele tinha que Nossa. acordar todo dia, 5 horas da manhã para ter reunião. Então, a gente está num fuso horário ali relativamente bom. Sim. Uma coisa que eu percebi também depois de ter isso no LinkedIn, depois de colocar no meu portfólio uma empresa do exterior, é que eu recebi bastante mensagem de recrutador do exterior também oferecendo vaga tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, essa primeira vaga pode ser um pouco difícil, de você ter 3 a 5 anos de experiência, ter que estudar o inglês ou outra língua, mas geralmente depois que você consegue a primeira, é mais fácil de conseguir outra no exterior. Você já tendo alguma empresa no portfólio, no seu currículo, você vai receber já passivamente vagas aí no exterior também. Aproveitando uma dúvida, sobre a questão de empresa do exterior, então, eles valorizam tanto quanto por aqui a indicação? Sim. Na minha, quando eu entrei, eu acho que não tinha um benefício por indicação. Depois eles implementaram uma de, eu acho que 400 euros, se você indicar alguém e ele entrar e ficar um mês. Agora eles aumentaram para 2.000 euros, que vai dar aí mais de 10 mil reais para uma indicação. Então, é bem valorizado. Para essas vagas na liga, eles focam mais em você sabendo uma stack específica, ser especialista naquilo, ou eles pegam uma coisa mais geral? Aí vai depender bastante da empresa, mas eu acredito que você tendo uma experiência mais geral vai ser melhor para você do que só em uma stack. Porque você tendo uma experiência um pouco mais geral te torna um pouco mais versátil e te deixa mais aberto a mais vagas. Posso complementar isso também. Apesar de não trabalhar para a empresa do exterior, eu já fiz algumas entrevistas para empresas do exterior. Isso da área de segurança da informação, que é uma área super nichada, então é bem específica as demandas, né? Só que eu atuo com desenvolvimento na área de segurança. Então, tipo, ainda que seja muito específica as ferramentas que a gente vai utilizar, existem diversas variações delas. Então, vai ser muito mais valorizado no profissional que ele tem a habilidade de aprender rápido, conhecimento de linguagem de programação, versionamento de código, experiência com banco de dados, ferramentas de gestão de projeto como Jira, do que, de fato, um conhecimento de uma linguagem X ou Y de programação, por exemplo. Geralmente, é muito valorizado se você souber programar e tiver experiência com mais de uma linguagem de programação. Especialmente JavaScript na área de desenvolvimento back-end, Node.js, etc. Mas Python também eu acho que é bastante valorizado. Então, dependendo do nicho, tipo ciência de dados, você vai ver muita gente falando de Python.
Mas, e segurança da informação, Python e Golang. Então, quanto mais você souber de coisas genéricas, né, desses temas que eu te falei, mais vão brilhar os olhos dos recrutadores. E soft skills, né? Soft skills sempre cai bem. Uma coisa que ajudou em específico na minha entrevista foi projeto pessoal. Eu participei de um projeto na USP, de cunho social, e o entrevistador, ele viu isso no meu currículo, perguntou sobre, eu mostrei por cima a aplicação e ele achou incrível, ele viu que eu fiz algo fora de experiência de trabalho e ele falou que isso fez muita diferença. Então, nem toda empresa vai valorizar isso, mas ter algum projeto extra trabalho pode ser bem relevante. Eu ia perguntar sobre a questão do salário, né? Você tinha falado no início que eles preferem escolher o Brasil, a Índia, por conta da mão de obra mais barata, né? Queria saber se você sabe se o seu salário ele é menor do que o pessoal lá da Alemanha que trabalha com você. Essa proporção. Ele chega a ser parecido, mas a mão de obra lá da Alemanha chega a ser muito mais cara, porque o que eles pagam para mim não vai pagar os 40% de imposto alemão. Então, quando eles vão pagar alguém da Alemanha, se eles querem dar o mesmo salário que o meu, eles têm que dar 40% a mais. Então, o do exterior sai muito mais barato. O imposto vai ser pago no Brasil aqui, não na Alemanha. Se não tiverem mais dúvidas, eu acho que é isso. A principal dúvida assim, seria como você estipular uma expectativa salarial para uma vaga do exterior. Porque eles pedem, né? E você não pode fugir de um intervalo. Sim, um bom começo é você pesquisar em sites tipo Glassdoor. Aí vai depender um pouco do país, mas especificamente no que eu fui no Honeypot, você consegue uma mock interview, uma entrevista, como que isso é em português? Uma simulação de entrevista que você faz com um funcionário do Honeypot. E aí nisso ele dá uma olhada no seu perfil, e no perfil você também seleciona o quanto você quer de salário. E aí ele olhou lá o que eu coloquei e falou, isso aqui não faz nenhum sentido, está abaixo do mínimo que as empresas vão pagar. E sobe isso aí. E aí eu acho que o que ele subiu foi para tipo 42 mil euros por ano. Ele falou que menos que isso é muito pouco. Essas funções do site são pagas ou são... Tudo gratuito. No caso do Rony, o outro ali eu não usei. Esse Hired eu não usei. Ele eu olhei no site, é a mesma ideia, mas o Honeypot você só faz a conta, faz o seu perfil e é isso aí. Mas eles vão pedir geralmente de 3 a 5 anos de experiência. Eu tenho uma dúvida. Eu não trabalho com essas coisas, na verdade eu estou aprendendo agora, então eu fico pensando, o computador, ele te ajuda em outras áreas também, não só ali no seu salário na hora, de emitir notas, mas, tipo, por exemplo, previdência, o seu futuro, como é que você vai lidar com esse dinheiro, porque eu sou uma pessoa meio... eu até converso bastante com o Gustavo em relação a isso. Eu sou uma pessoa bem fã de CLT, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter direito trabalhista. E nessa área de tecnologia, como você falou, e todo mundo sabe, tem muita essa questão do PJ, né? Então, a gente acaba ficando, às vezes, um pouco perdido. Quem for novo, às vezes, pode ter, por exemplo, essa questão deles gostarem de contratar estrangeiros, principalmente de países subdesenvolvidos, por conta da precarização do trabalho. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Então, a minha pergunta seria, se o contador te ajuda e se você também teve esse cuidado para o seu trabalho não ser precarizado, porque provavelmente você tem ensino superior, às vezes até uma pós-graduação. Então, para a gente não ser precarizado, nem ficar ali perdido, sabe? Nessa questão de salário e direitos trabalhistas também.
No meu caso eu tenho só o salário e é isso, não tenho... A empresa dá férias, mas ela não precisaria dar, né, porque não é um trabalho regulamentado assim. Mas eu tenho férias e o salário e é isso. A questão do contador, você pode ver com ele de como lidar com seu dinheiro, de onde colocar a previdência, mas eu acho que tem duas opções melhores, que é ou você contratar alguém para isso, tipo um consultor, uma consultoria para isso, ou você estudar, tipo, começar a estudar já agora, aonde você pode colocar o seu dinheiro nisso, como investir e tudo mais. No meu caso, eu comecei já a estudar sobre isso uns 4, 5 anos atrás, então eu lido com isso sozinho. Mas eu acho que o contador específico não seria a melhor pessoa para isso. Ele tem ideia de como gerenciar dinheiro, mas ele tem lá o trabalho específico dele de contabilidade. Acho que vale também não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Distribuir os ovos. Você tem mais segurança. Então, você ter conhecimento de gestão financeira é o que vai te dar maior seguridade. E isso implica ter conhecimento jurídico também. Então, dá trabalho, mas vale a pena. Só queria colaborar e responder o negócio que falou sobre os salários. Também tem muitas vagas. Nos Estados Unidos, pelo menos quase que a maioria em alguns sites de trabalho remoto que colocam a faixa salarial que eles têm disponível para uma vaga. Falando sobre a minha empresa em específico lá, tem bastante gente da América Latina e a faixa salarial depende muito da experiência, do quanto a pessoa já ficou na empresa e foi galgando os passos lá, mas varia de tipo uns $4.500 por mês até uns 10 mil, 11 mil dólares por mês. Depende bastante. E uma dica que eu dou também é sempre no começo do processo seletivo, entenda como é a política de PTO da empresa, que é Pay Time Off, que são as férias, para entender o quanto tempo de descanso você vai ter e como funciona isso. Nenhuma empresa, como ele falou, é obrigada, mas em geral as empresas não. Só tem empresa, principalmente assim, essas empresas que agenciam você para outro lugar, que às vezes se limitam demais, assim, tipo 15 dias no ano, você pode tirar 20 dias no ano, então procure isso já no começo do processo, assim, para não entrar num... Assim, você vai ter um salário bom, mas você vai ter um burnout, provavelmente, então... Quanto tempo demorou para eles olharem o seu perfil na Honeypot, assim, O Honeypot tem uma política de, acho que, não lembro, são 15, 30 de... 5? 5 semanas, tá. Então, se em 5 semanas a empresa te chamar, eles desativam o seu perfil, quer dizer que as empresas não conseguem mais ver, aí você consegue voltar lá e reativar o seu perfil. Eu não sei quantas vezes você consegue fazer isso, mas no meu caso, infinito. Você consegue, desativa, você consegue lá manualmente ativar o perfil. Eles fazem isso para não ficar um montão de gente lá no banco deles e a empresa contatar e a pessoa não responder, né? Então você tem que continuamente ficar reativando o perfil se ninguém te chama. No meu caso, eu acho que foi uma semana. Acho que uma dúvida que eu tenho agora que a gente falou das férias é que aqui no Brasil, se você trabalhar PJ, você pode tirar férias quando você quiser, não vai ser remunerado. Mas lá fora você tem essa liberdade ou não? Como que funciona? Aí vai depender da empresa. No meu caso, eu tenho 20 dias de férias por ano, só que eu posso tirar completamente cortado. Tipo, eu posso pegar uma sexta, depois semana que vem pegar outra sexta. Se eu for pegar 2 semanas seguintes, não vai contar o fim de semana. Eu acho que no CLT conta, eu não sei. Mas então é bem flexível. Feriado, cada um pega no seu país, na minha empresa. Porque internacional, muitos países diferentes. Se fosse colocar tudo feriado de Berlim, ia ficar estranho, né? Uma pergunta. Se a empresa pedir para você mudar de país, como que você lidaria com isso? Trabalhar lá? Eu acho que seria uma experiência legal. Vai ter empresa que não vai te dar o suporte para você ir. Vai ter empresa que te dá a opção e vai ter empresa que vai requerir que você mude para o país para trabalhar. Não entendi. Dependendo da empresa, ela vai bancar a sua viagem. Sim.
Vai ter empresa que vai te ajudar só com o visto. Tipo, para você ir lá para a Europa, você tem que conseguir você consegue por visto de trabalho, que é basicamente a empresa vai assinar um documento dizendo ele trabalha comigo, ele tem o visto. Então a empresa pode assinar, que não é nada, não é um custo para ela, e não pagar nada, você arca com o resto. Mas aí pode ter empresa que vai te ajudar com transporte ou até os primeiros 3 meses de residência. E por que você foi buscar trabalho especificamente em um país de língua alemã? Porque eu estava aprendendo alemão e eu queria praticar. E não aconteceu, porque ninguém fala alemão na minha equipe. Mas, se vocês forem procurar empresas, eu recomendo da Alemanha. De minha experiência, elas são bem... Qual a palavra? Isso de não cobrar, de ser bem de boa. Flexível, mas é outra palavra, de entender. Compreensivo. Elas são bem compreensivas com questão a... Flexíveis e compreensíveis. Se você fala que hoje não deu, ou não estava bem, é isso aí. Então, acho que é isso.